a espera nunca parou. Como vamos chamá-lo? Janila perguntou ao marido com a voz exausta, segurando o filho recém-nascido. Justiçar. Ele disse, pois ele trará a justiça dos deuses para o mundo inteiro quando for homem. Justiçar. Ela disse, acariciando seu rostinho, bem-vindo à teocracia Slane, eu sou sua mãe, Janila, e este é seu pai, Ericur. O recém-nascido berrava como os bebês fazem, e ela o trouxe ao peito para mamar, e Janila deitou-se e relaxou, olhando para o telhado de palha de sua cabana na aldeia. Por que você não vai dizer a todos que estou bem? Ela disse ao marido, isso pode demorar um pouco. Ela disse com humor irônico, e Ericur deu uma risada rara quando saiu para informar a pequena aldeia de seu mais novo membro. Na pequena vila periférica da teocracia Slane, a vida para a maioria parecia como em qualquer outra nação governada por humanos. Os aldeões tinham que cultivar, eles tinham que cuidar das plantações, eles tinham que cortar lenha e cozinhar, eles tinham uma infinidade de atividades para fazer que eram como as de qualquer outra reunião de pessoas. No entanto, havia muitas coisas que também diferenciavam sua aldeia de todas as outras. Entre essas coisas estava a falta de medo. Os aldeões foram para a floresta sem se preocupar com o surgimento de um monstro, porque as escrituras da teocracia Slane começaram a caçar tais feras com zelo. Isso não quer dizer que tais criaturas nunca apareceram, mas eram raras. Foi quando Justiçar era uma criança de 6 anos que ele entendeu pela primeira vez que os monstros eram mesmo coisas reais, quando um aldeão saiu correndo gritando da floresta, e um rosto morto-vivo com pedaços de carne o seguiu, e as palavras bola de fogo foram pronunciadas. E o jovem Justiçar viu o aldeão morrer gritando nas chamas quando o atingiram. O morto-vivo apontou seu dedo em seguida para o garotinho de olhos verdes, e Justiçar ficou paralisado, o morto-vivo pairando por perto, como se esperasse que o menino corresse para queimá-lo, mas ele não se mexeu, e o morto-vivo fez uma pausa, como se pensasse melhor em incendiá-lo. Boai, vá para sua aldeia, diga a eles que eles pertencem a mim, Ishan, o Lich ancião, e se eles não me saciarem com oferendas em 3 dias, eu emergirei da floresta e os queimarei todos. Traga seus presentes aqui, ou perecerão todos. Ele apontou o dedo esfarrapado para um lugar no chão e colocou fogo na grama, queimando um grande pedaço, e depois voltou flutuando para a floresta. Justiçar foi arrancado de seu feitiço e correu o mais rápido que suas pernas podiam levá-lo. Ele contou tudo a seus pais, que contaram ao prefeito, que enviou uma mensagem ao templo, e dentro de 2 dias Justiçar os viu, um grupo de 6, em armaduras brancas puras, carregando espadas, bastões e machados, armaduras brilhantes e olhos duros e penetrantes. Eles se apresentaram à aldeia e disseram: onde está o menino que levou a mensagem? Ele está aqui. Ericur disse, tocando seu filho no ombro. Tudo bem, filho, essas são as escrituras, vieram nos salvar daquele monstro. Justiçar ficou nervoso, e uma mulher saiu do grupo e se ajoelhou na frente dele. Seus olhos azuis gelados perfuraram os dele como se olhassem através dele, e ele não pôde deixar de olhar para trás com admiração. Ele está limpo. Ela disse. Ele não está possuído ou sob nenhum feitiço, apenas estava no lugar errado na hora errada. Agora, rapaz, leve-nos para onde o Lich disse estar. Justiçar só pôde acenar com a cabeça e os guiou até a orla da floresta. Ele apontou para a mancha marrom. Obrigado, garoto, agora vá, a escritura da luz do sol cuidará das coisas daqui. Justiçar não disse uma palavra enquanto se afastava, mas ele não foi tão longe quanto eles queriam. Ele apenas se escondeu por perto e observou enquanto eles desembainhavam espadas, machados e varinhas. Isha emergiu da floresta não muito tempo depois. Você não é uma oferenda, mas você vai doar, disse em sua voz rouca. Antes que pudesse terminar de levantar a mão para apontar, as escrituras estavam em movimento, espadas e machados, feitiços de gelo e fogo, vento e relâmpago, brilharam, enquanto o Lich ancião lutava contra as escrituras humanas. Justiçar sentiu como se estivesse assistindo a uma batalha de deuses e heróis. Seus olhos verdes estavam arregalados de admiração enquanto ele sozinho observava o encontro se desenrolar, e gradualmente o Lich ancião se viu sendo superado e oprimido, até que um machado o atingiu com força e ele caiu no chão, e antes que ele pudesse gritar, uma voz gritou martelo sagrado, e um martelo branco quebrou e esmagou seu crânio em vários pedaços pequenos. Justiçar aplaudiu, e quando as escrituras passaram pela aldeia e informaram ao povo sobre sua missão concluída, esses aplausos foram compartilhados por outros. Não demoraram, apesar do convite do alcaide. Lamento, mas não podemos, temos outra aldeia para ver, mas adeus.
A mulher disse, e eles cavalgaram para longe da vila, e gravados na memória vitalícia do Justiçar. Naquela noite, nos cultos noturnos, Justiçar estava especialmente atento, e esta era a segunda característica da teocracia Slane que os distinguia dos outros: eles eram imbuídos de fé. O padre era mais importante que o prefeito na mente do povo, e para o jovem Justiçar isso significava ainda mais, pois ele tinha o poder de convocar heróis para salvar o povo. Louvados sejam os deuses, os salvadores da humanidade, louvor à teocracia, que fará a suprema raça escolhida dos deuses. Embora nossa fé seja testada, ela permanece forte, os monstros além são apenas poeira a ser soprada, e nós seus instrumentos, verão seus corpos para o único uso que têm, para tornar férteis os campos que cultivamos. Os serviços sacerdotais fizeram parte da vida de Justiçar desde seus primeiros dias, mas foi só depois que ele testemunhou as Escrituras matando um monstro que ele realmente ouviu. Naquela noite, enquanto jantava com seus pais, ele perguntou ao pai: existem muitos monstros no mundo? Sim. Ericur disse sombriamente: muitos, toda a humanidade está ameaçada, os mortos-vivos, demi-humanos, heteromorfos e até pessoas que se desviaram do caminho dos deuses, todos ameaçam nossa aniquilação. Ele disse, e Justiçar tremeu de medo. Querido, disse Janila estendendo a mão para tocá-lo, você vai assustá-lo. Justiçar estava realmente assustado, mas seu pai largou o pão e olhou o filho nos olhos. Ótimo. O medo impulsiona a ação e ele precisa entender o estado do mundo. Somente a teocracia realmente protege a humanidade, apenas a humanidade é escolhida pelos deuses, apenas a vontade de agir como os deuses desejam, nos dá seu favor, e essa é a única maneira de garantir nosso futuro. Você está com medo, Justiçar? Ele perguntou com firmeza. O pequeno Justiçar assentiu rapidamente, com lágrimas brotando de seus olhos. Você está com medo dos monstros lá fora, como aquele Lich ancião? Ele perguntou ainda. Sim. Justiçar disse, aproximando-se de sua mãe, buscando seu abraço reconfortante, que ela ofereceu calorosamente, puxando-o para mais perto. Então nunca esqueça, e use seu medo para ficar mais forte para que você não precise temer. Nunca esqueça o que está lá fora, esperando para matar todos nós. Nunca falhe nos testes dos deuses, dedique-se a eles, sirva-os, sirva a teocracia Slane, e nunca se esqueça que você é superior a todos os que estão fora da nossa raça, por isso eles vão te destruir se eles puderem, porque eles odeiam que você seja melhor que eles odeiam que os deuses te amem, e não eles. Eles odeiam que somos os melhores, e os mais fortes. Nunca esqueçam o ódio deles, e nunca esqueçam que seu medo pode se tornar um caminho para o poder que você precisa para derrubar a justiça dos deuses sobre suas cabeças, eles e todos aqueles que conspirar com eles. Justiçar acenou com a cabeça rapidamente e dormiu mal naquela noite. No dia seguinte ele foi matriculado no programa de educação infantil da vila, ele aprendeu as canções, e lições, e orações dos deuses, ele foi ensinado a abraçá-los como seus salvadores, ele foi ensinado a mensagem sobre a supremacia humana e o perigo dos demi-humanos, repetidamente, dia após dia. Quando não estava cultivando no campo ou trabalhando para a aldeia, ele se dedicou a aprender a vontade dos deuses através do sacerdote da aldeia, e quando foi ungido como homem, fez seu juramento de fidelidade aos templos com um zelo que deixou seus pais orgulhosos. Quando uma tribo goblin foi avistada na floresta, Justiçar estava entre os voluntários da vila que serviram como batedores para a companhia de soldados para caçá-los. Esse foi seu primeiro gosto de combate. Ele estava olhando para o goblin enquanto a espada era girada para colocar a ponta em seu pescoço. Ele gritou de medo e dor enquanto tentava desesperadamente levantar sua lança para impedir a ameaça à sua vida, quando uma flecha perfurou o olho do goblin, e ele caiu de costas agarrando a flecha com dor. Sua espada caiu de suas mãos e caiu sobre a panturrilha de Justiçar, cortando profundamente, mas a luta foi curta e brutal depois disso, com os goblins em menor número, a maioria deles foram mortos, mas 2 adultos e vários jovens goblins foram capturados, incluindo os que quase mataram o jovem Justiçar. Eles foram amarrados e arrastados para a aldeia, e Justiçar foi auxiliado por vários soldados da teocracia enquanto ele mancava de volta para casa. Aplausos saudaram Justiçar, os guerreiros e os aldeões que serviram como batedores, e um sacerdote curou o jovem enquanto os goblins eram amarrados a uma estaca no centro da aldeia. Um festival improvisado foi organizado e Justiçar, como o homem ferido, foi tratado como um herói. Muito bem, jovem, poderia ter sido muito mais difícil eliminá-lo se você não os tivesse visto. Um grande soldado de peito largo disse,
batendo em seu ombro, levando o justiçar de olhos verdes a estremecer um pouco. Obrigado, mas eu estaria morto se não fosse por todos vocês. Demi-humanos fudidos. Ele disse e cuspiu no Goblin que gritava de dor com a flecha ainda no olho. O jovem Goblin parecia assustado, até lamentável aos olhos de Justiçar. Sim, eles matariam todos nós se tivessem a chance, eles merecem nosso ódio, eles têm apenas dois usos, escravos de nossa raça superior, ou fertilizante para nossos campos. Disse o soldado, lançando sua própria saliva no outro Goblin, que tentou atingi-lo, puxando a corda que o prendia. O jovem parecia apavorado. E os mais novos? Perguntou Justiçar. O que um jovem monstro cresce? Um soldado perguntou. Um monstro adulto, disse Justiçar, repetindo a lição do padre que ele havia memorizado de cor. Assim como lêndias criam piolhos e ovelhas criam ovelhas e lobos criam lobos, animais demi-humanos crescem em animais demi-humanos, liberte-os agora e eles o destruirão quando crescerem. Ele disse em perfeita repetição de suas lições de infância. Bem, você é o herói de tudo isso. O comandante disse ao jovem, parece apropriado que você decida o que fazer com eles. Quer poupá-los? Escolha fácil. Justiçar disse, confiante na santidade com que havia sido criado, e ele pegou uma pedra e jogou nos goblins. Os goblins se encolheram diante de seu olhar odioso e, com sua sugestão, mais pedras foram pegas. Os aldeões e Justiçar riram e sorriram. Venha junto de nós. Malditos demi-humanos. Porra, morra. Somos os escolhidos dos deuses, é isso que você ganha por golpear seus superiores. Pedra após pedra foi jogada nos demi-humanos amarrados, que gritaram quando seus dentes foram arrancados, seus narizes quebrados e ossos começaram a quebrar. Os sacerdotes insistiram, louvando os deuses enquanto as pessoas jogavam pedras, e os demi-humanos gradualmente pararam de tentar. Para se protegerem, os golpes contra seus corpos foram muitos, e eles foram transformados em uma massa sangrenta antes de finalmente abraçarem a bênção da morte. Para garantir, Justiçar deu um chute forte em seus rostos. Quando um dos jovens se mexeu ligeiramente, Justiçar pisou nele até ter certeza de que nunca mais se moveria. Muito bem, filho. Ericura e Janila disseram em uníssono. Você protegeu a aldeia, a humanidade e serviu a teocracia, isso é o que todas as pessoas deveriam fazer. Eles abraçaram o filho calorosamente, mas tente não se machucar da próxima vez, você me deixou tão preocupada quando vi você mancando de volta. Janila disse com preocupação maternal, lançando um olhar odioso para os cadáveres espancados dos goblins. Vou ter cuidado da próxima vez. Justiçar disse, eu prometo, mamãe e papai. Não muito depois disso, a guerra estourou com os elfos, espalhou-se a notícia de como o rei élfico havia sequestrado um membro da teocracia e a violado, e a indignação de Justiçar com esses seres inferiores queimou. Ele imaginou o que tais monstros fariam para a própria mãe se tivessem chance, e ele os odiava ainda mais pelo que tinha certeza que havia em todos eles. O ciúme do inferior pelo superior, e então um oficial militar veio à aldeia. Todos aqueles que se voluntariarem não apenas verão sua família receber um estipêndio, mas também verão prioridade na distribuição de escravos élficos em fazendas ou trabalho industrial. Ele disse para a aldeia reunida: eu sou voluntário. O jovem Justiçar disse em voz alta. Ele foi o primeiro, mas não o último da vila a se manifestar. Vários outros rapazes e moças se apressaram em se oferecer ao serviço da teocracia, e Justiçar foi direto para a frente de batalha onde rapidamente ganhou fama de bravura e crueldade. Quando os elfos foram capturados, ele foi rápido em oferecer seu serviço em quebrá-los, pegando o chicote até que elfo após elfo caiu no chão e implorou para ser um escravo apenas para que a dor parasse. O ódio e o desprezo de Justiçar por esses quase-humanos só cresceram com sua experiência, e ele se ofereceu para servir ao lado do sacerdote do templo responsável por sua venda, e rapidamente mostrou que tinha uma mente aguçada para as escrituras, e gradualmente aprendeu a servir aos deuses nessa qualidade. Sua habilidade em quebrá-los tornou-se bastante conhecida e, quando a primeira cidade inteira foi capturada e rendida à teocracia, ele foi trazido como um especialista. A pequena cidade foi tomada quase sem luta, embora alguns elfos jazessem mortos ao longo das paredes, ficou claro que o local havia sido abandonado rapidamente, com o resultado de que muitos elfos civis e famílias foram levados. Ele examinou a cidade, não era nada impressionante, mas não se importava muito com os prédios, estava mais interessado nos cativos. Eles foram acorrentados juntos e colocados de joelhos sob o olhar atento dos soldados. Ele caminhou na frente deles,
olhando para seus rostos, eles pareciam quase humanos, o medo gravado neles quando viram seus olhos verdes implacáveis, mas o que ele viu mais eram suas orelhas pontudas que os marcavam como uma raça inferior. As orelhas o lembravam dos goblins que ele havia encontrado antes, e em um momento de inspiração, ele foi até um elfo que não tinha a mesma expressão de terror, pegou sua faca, agarrou o elfo pela orelha, torceu e então cortou a ponta, primeiro a orelha esquerda, depois a direita. Os gritos do macho eram altos, e ele se debatia em futilidade. Justiçar recuou e levantou as pontas das orelhas para todos os elfos e guardas humanos verem. Ele jogou as pontas das orelhas com desdém na multidão reunida de prisioneiros, fazendo com que os gritos voltassem a sair. Essa era a resposta desejada. Guardas, os animais não precisam de roupas, tirem essas bestas de suas coberturas. Então façam como eu fiz e tirem as pontas de cada uma das orelhas desses animais. Foi uma cena de pesadelos enquanto os elfos se contorciam e se debatiam e lutavam. Seus gritos de recusa e negação e seus apelos para que os humanos parassem, foram ignorados. Roupas simples foram transformadas em trapos enquanto os elfos tiveram suas roupas cortadas e rasgadas e jogadas fora. Em uma pilha, então o sangue fluiu quando os guardas cortaram as pontas das orelhas de seus cativos. Lamentos de dor enchiam o ar enquanto jovens e velhos imploravam por misericórdia que não viria. Então, um por um, eles foram desconectados das correntes, trazidos para a frente e suspensos pelos pulsos, e Justiçar chicoteou cada um dos odiados elfos até que caíssem e implorassem para servir para acabar com a dor. Quando se tratava das elfas, a humilhação era maior, ele as mandava implorar para serem concubinas e prostitutas, ele as fazia implorar longa e ruidosamente para esse fim, para grande riso dos soldados da teocracia. Seus maridos se debatiam em suas correntes, apesar da dor, e gritavam ameaças desesperadas que nunca seriam capazes de realizar enquanto testemunhavam as violações e humilhações a que suas fêmeas eram submetidas, e Justiçar não sentia nada além de satisfação. Como seu rei fez com o nosso, também faremos com o seu. Justiçar disse, e aquela noite viu os gemidos desesperados e incontáveis lágrimas de mulheres élficas quebradas e os gritos desesperados dos machos élficos que desejavam salvá-las. Isso mudou a natureza da guerra, que passou de retaliatória para lucrativa. A venda de escravos élficos em fazendas e bordéis tornou-se o objetivo, e Justiçar recebeu amplo crédito por suas inovações em quebrar prisioneiros. Ele foi recompensado com a realização de seu maior desejo, ser autorizado a estudar para se tornar um sacerdote na capital, para aprender a servir os deuses diretamente. Ele chegou ao seminário de manhã cedo e olhou para as altas paredes e edifícios do centro da teocracia Slane, e sentiu no fundo do seu coração que a humanidade era realmente a escolhida dos deuses. De que outra forma eles poderiam ter alcançado tamanha grandeza, se não fosse por essa bênção? A essa altura, rumores circulavam sobre a fundação de um reino do mal governado pelos mortos-vivos e o sofrimento das pessoas de lá, porém ele não tinha tempo para rumores, ele tinha apenas que se concentrar em seus estudos, que se centravam no reforço constante na doutrina da supremacia humana e a necessidade de os humanos permanecerem unidos em família, em aldeia, vila, cidade, nação e raça. Dia após dia ele estudou o raciocínio dos acólitos do passado e aprendeu história e um grau de magia que permitiu-lhe prestar ajuda aos humanos. Em seu segundo ano, ele ouviu falar da luta do Reino Sagrado contra Jaldabalt, mas teve pouco tempo para notícias estrangeiras enquanto seu trabalho continuava em ritmo acelerado, embora tenha ficado com medo quando ouviu falar de Jaldabalt. Um papel na luta pelos humanos de Lai. Quando levantou a mão na aula, perguntou ao professor por que isso estava acontecendo. Os deuses estão testando todos nós, mas eles testam o reino sagrado mais porque eles não têm fé. É por isso que Jaldabalt atacou lá em vez de aqui, porque eles são os tipos infiéis que se associam aos mortos-vivos para salvar suas vidas transitórias. Eles são punidos por sua falta de fé e devoção, enquanto somos recompensados com poder e riqueza por nossa piedade. Ele disse, e uma elfa nua com olhos quebrados e baixos trouxe uma bandeja com uma xícara de chá para perto dele. Ele pegou, tomou um gole e colocou de volta na bandeja. Pela nossa fé nos deuses, triunfaremos sobre todos os outros, não é mesmo, escrava? Ele disse com desprezo venenoso para a fêmea quebrada. Ela assentiu em acenos curtos, temerosos e rápidos. Ele disse. Sim, mestre. Ela sussurrou. Mais alto. Ele disse. Sim, senhores humanos, são a raça superior escolhida pelo Senhor dos deuses. Ela gritou de terror, de modo que todos os alunos do seminário ouviram. Bom,
Ele disse, e deu um tapa nela de forma que ela caiu no chão, derrubando a bandeja e quebrando o copo. Agora limpe isso e saia. Ele disse. Nunca se esqueça da diferença, nós não esquecemos nosso poder, mas o reino sagrado roble sim, é por isso que esse animal está aqui embaixo. Ele disse e colocou o pé nas costas dela, empurrando-a com força e provocando um grito, antes de ficar em cima dela, ignorando seus gritos de dor, e o reino sagrado luta para sobreviver. Assim, a doutrina da teocracia Slane foi incutida nas mentes dos sacerdotes, e a doutrina da superioridade humana permaneceu inquestionável. Cada falha da humanidade foi atribuída a uma falha na fé em seguir os deuses, cada sucesso e triunfo para seguir sua vontade, e o já devotado Justiçar foi cercado pela confirmação constante da retidão de sua causa, e ele se formou entre os primeiros da classe e foi recompensado com a chance de retornar à sua aldeia natal. Foi um retorno glorioso para ele. Ele escreveu para seus pais durante seu tempo fora, e soube que eles agora eram os prósperos proprietários de vários escravos élficos que cuidavam da fazenda, que eles expandiram, de acordo com a riqueza extraída do trabalho livre da nova classe escrava. Várias outras famílias prosperaram de forma semelhante, e Justiçar estava ansioso para ver como as coisas haviam mudado. A primeira coisa que ele viu foi que as paredes haviam se expandido e agora eram feitas de pedra em vez de madeira. Obviamente sua aldeia havia crescido em importância para a teocracia como um centro de produção de alimentos e merecia mais proteção. Havia até guardas oficiais nas paredes com vista para os campos onde os escravos trabalhavam. O prefeito foi o primeiro a cumprimentá-lo. Justiçar, meu menino, que bom ver você, ele disse e abraçou o jovem, e Justiçar retribuiu o caloroso abraço de seu ancião. Você ficou muito forte e construiu uma boa reputação, estamos todos muito orgulhosos de você. Ele disse com um sorriso que Justiçar correspondia alegremente. Obrigado, prefeito, fiquei feliz em servir e vejo que colheu recompensas maravilhosas para nossa casa. Justiçar disse alegremente. Sim, muito, seus pais agora estão muito bem, e a teocracia forneceu a eles a primeira escolha dos escravos como recompensa por suas inovações na quebra de elfos. Eles se mudaram para uma casa maior, porque é praticamente uma propriedade, e há rumores de que a teocracia está pensando em dar um título de nobreza à sua casa para igualar as contribuições de sua família. As coisas não poderiam ser melhores. Ele disse enquanto pegava Justiçar pelo braço e o conduzia pela vila, que agora estava claramente mais perto de uma cidade cheia. As ruas tinham ido de terra para pedra, e as pessoas estavam mais bem vestidas. Ocasionalmente, ele via um escravo elfo com pontas das orelhas decepadas, colarinho e correntes passando, seguindo atrás de um dono humano, mas não havia nada de notável nisso. Ele passou por um prédio que não reconheceu, mas tinha várias mulheres élficas presas do lado de fora, e com olhos cujo único sinal de vida neles era o medo. Elas procuraram por homens e os chamaram para entrar para se divertir. Ah, então agora é grande o suficiente para ter um bordel, não é? Ele perguntou ao prefeito. Sim, ideia de seu pai, ele é o dono do lugar. Aparentemente sua carta para casa depois que você puniu aquela primeira cidade de elfos o levou a pensar nisso, e ele comprou várias elfas e montou o lugar. Sua mãe cuida das aquisições agora, e ele apenas lida com o lado agrícola do negócio de sua família. Claramente eles estão indo muito bem. Quero dizer, suas cartas para casa falavam sobre algumas dessas coisas, mas acho que eles queriam me surpreender com o quão bem estava indo. Justiçar disse, provocando uma risada de reconhecimento do prefeito. Sim, eles queriam surpreendê-lo antes de você conseguir sua primeira missão. Ah, estamos quase lá. Vê aquela casa grande lá na frente à direita. O prefeito apontou para uma casa de 2 andares, e Justiçar assobiou, impressionado. Bem funcionou, estou surpreso. Ele sorriu e deu um tapa nas costas do prefeito. Obrigado pela escolta, mas agora é minha vez de surpreendê-los. Justiçar estava prestes a bater na porta quando ela se abriu e ele se viu cara a cara com sua mãe. Justiçar! Janila disse e o abraçou com força. Que bom que você voltou para casa. Ericur! Ericur! Justiçar voltou para casa para nós. Foi quando Justiçar viu seu pai, de aparência mais velha, não tão forte, pois não trabalhava mais no campo, mas ainda claramente ele mesmo. Meu menino, que bom ter você em casa de novo. Ericur disse e veio e abraçou seu filho. É bom ver vocês dois. Justiçar disse, abraçando alegremente sua família. Eu gostaria de poder ficar mais tempo, mas tenho apenas alguns dias, tenho uma missão e isso vai me levar para longe. Venha, sente-se, conte-nos sobre isso. Janila disse com um sorriso e apontou para uma grande mesa.
Ela virou a cabeça e gritou: Vadia! Vadia, vem aqui e prepare algo para o meu filho. A voz de sua mãe era feroz e exigente de um jeito que Justiçar nunca tinha ouvido, mas ele rapidamente entendeu quando uma elfa vestindo nada além de colar e correntes correu com medo. Sim, senhora. Ela disse com os olhos baixos, nem mesmo olhando para Justiçar antes de correr para a cozinha. Você chamou isso de vadia, disse Justiçar. Sim, tirei do bordel para cuidar da casa, chama-se vadia porque ela debochou de um cliente, era assim que ele a chamava, enquanto estava batendo nela, então parecia apropriado como nome. Sua mãe disse casualmente. Isso levou o trio a rir e eles se sentaram, comeram e beberam, curtindo a ruína enquanto Vadia entrava e saía da cozinha, sem fazer nenhum comentário ou resistência quando foi golpeada para ser repreendida. Você fez bem, disse Justiçar. Foi fácil, observe. Ericur disse. Vadia, entre aqui. Ele gritou e ela entrou correndo. Bordel. Ele disse, olhando-a nos olhos. Ela imediatamente começou a soluçar, os restos de suas orelhas estremeceram de terror, ela tentou implorar em meio às lágrimas enquanto caía de joelhos e se abraçava. Tudo bem, mas vá mais rápido da próxima vez. Ericur disse com uma voz quase magnânima. Ela rapidamente se afastou. Impressionante. Disse Justiçar. Agora, conte-nos sobre sua primeira missão. Ericur disse. Eu estou indo para o Reino Sagrado. Ele disse. Eles pareciam confusos. Por quê? Eles não têm seus próprios padres. Janila disse, eu não quero que meu filho fique tão longe de mim, eles não poderiam te dar uma tarefa mais perto de casa. Ela perguntou. Bem, sim mãe, disse Justiçar, mas depois que Jaldabaoth caiu, bem, as coisas mudaram, há muita heresia lá, então estou indo para uma missão mais silenciosa, estamos cooperando com os sacerdotes do Reino Sagrado devido à diminuição de seus números, e vamos erradicar uma heresia conhecida como Justiça Negra, um grupo de humanos que adoram os mortos-vivos, eu sei. É horrível pensar nisso, mas é o quão baixo eles caíram, então eu tenho que fazer isso pelos deuses e por toda a humanidade. Ele disse piedosamente. Ericur e Janila estenderam a mão e pegaram a mão dele sobre a mesa, eles compartilharam um aperto comum e Ericur falou. Estamos muito orgulhosos de você, filho, você fará grandes coisas, punirá aqueles hereges, os fará sofrer e fará o reino sagrado grande novamente. Eu vou mãe, eu vou pai. Ele disse, mas pelo menos eu tenho alguns dias primeiro, então vamos nos divertir como nos velhos tempos. Os próximos dias foram agradáveis para Justiçar, mas eles passaram rapidamente e ele se separou de sua mãe e seu pai em lágrimas, e montou um cavalo que lhe deram. Volte em segurança, filho. E lembre-se, nós amamos você. Seus pais disseram. Eu sei, eu também te amo, e não se preocupe, eu vejo vocês dois quando eu voltar, e então teremos um banquete incrível, e eu vou te contar tudo sobre como fizemos o reino sagrado, algo sagrado novamente. Justiçar disse, e acenou para eles enquanto cavalgava para longe. Um ano depois. Justiçar olhou para o lugar onde os corpos dos hereges foram queimados, o fogo havia diminuído dias atrás, mas ele adorava ir lá e lembrar o memorial de sua vitória, trazer os aldeões atrás dele foi quase fácil, e a queima dos cadáveres de hereges, e sua subsequente profanação foram ilustrativas. Verdadeiramente os deuses favoreceram seus esforços, o ar fresco da noite era reconfortante em sua pele enquanto ele andava pelo chão, perdendo-se em seus pensamentos. Se ele tivesse sucesso como este em todas as aldeias e cidades, os hereges da Justiça Negra seriam exterminados em 1 ou 2 anos, guerreiros ferozes ou não, eles eram apenas pó para os deuses. Ele sorriu, ansioso para terminar sua carta para seus pais e contar-lhes suas realizações, ele tinha certeza de que eles ficariam orgulhosos. Ele respirou fundo enquanto saboreava a doce lembrança da vitória, este era apenas o último passo em uma longa e próspera carreira. Com sucessos suficientes como esses, um dia poderei guiar a teocracia como um cardeal e ver o fim de todos aqueles subhumanos invejosos que manchariam as bênçãos dos 6 deuses. Ele disse baixinho para si mesmo e se entregou a um momento de fantasia, imaginando-se fazendo o juramento, e entrando na Câmara Sagrada onde os líderes da teocracia guiavam a humanidade em seu caminho para a inevitável herança do mundo. Não, você não vai. Uma voz disse atrás dele, e quando ele se virou para perguntar, ele viu um flash de preto refletindo a pálida luz da lua, e um flash de aço, e então ele se viu olhando para cima e sua cabeça voando para trás. Levou um momento para ele perceber que sua cabeça não estava mais presa ao corpo, e sentiu a dor de seu rosto rolar na terra.
Sua boca abria e fechava enquanto tentava falar, mas nenhum som saía. Ele piscou desesperadamente e percebeu quem o havia matado. Ele conhecia o uniforme de um lutador da justiça negra de seus estudos preparativos para a missão. Ele queria amaldiçoar o homem. Você não achou que iríamos ignorar o que você fez, achou? O lutador disse enquanto segurava a cabeça viva do justiçar pelos cabelos. Ele ainda estava vivo enquanto observava o lutador arrastar seu corpo e apoiá-lo contra o portão, deixando um bilhete preso ao baú imóvel. O lutador segurou a cabeça de Justiçar mais uma vez, desta vez com as duas mãos, olhando para ele. Você veio atrás de nós, mas esqueceu que poderíamos ir atrás de você. Todos vocês vão cair, podem ter certeza disso. Mas eu preciso de mais uma coisa além da sua vida. O lutador disse, e ajustou seu aperto para puxar uma faca e cortar os olhos da cabeça do Justiçar. Se ele pudesse, ele teria gritado, mas como estava, sua boca só podia abrir em silenciosa agonia e horror, como ele ficou sem corpo ou olhos, imaginando quanto tempo mais teria que esperar pela chegada da morte. Ele sentiu-se caindo. Assim que ele atingiu o chão, ele ouviu algo abrir e fechar e imaginou que deviam ser seus olhos sendo guardados em algum lugar. Então sentiu seu cabelo ser agarrado quando ele foi pego novamente, e sentiu o portão de madeira contra seu crânio. Ele sentiu uma espada em seus lábios e sentiu o aço empurrado. Ele queria desesperadamente gritar, mas então perfurou o resto do caminho e ele não sabia de mais nada. De volta à sua aldeia natal, 3 meses depois. Ericur, por que você acha que Justiçar não tem escrito para casa ultimamente? Perguntou Janila. Ericur encolheu os ombros. Bem, é para ser um tanto secreto, então ele provavelmente não pode. Não há nada com que se preocupar, não se preocupe com isso. Ele disse e abraçou sua esposa. Eu sei, mas sou a mãe dele, é meu trabalho me preocupar. Ela disse com um sorriso suave, retribuindo o abraço. Não se preocupe com isso, tenho certeza que qualquer dia veremos ele cavalgando como se nunca tivesse partido. Ericur disse, compartilhando seu sorriso. Sim, qualquer dia. Janila disse, dando uma olhada de soslaio para a porta fechada. Qualquer dia. Apenas espere. Ericur disse confiante. E a espera nunca parou, até o fim de seus dias.